eu faço newborn somente nos props. Eu fazia antes, tentava, né, fazer no puff e não me dava bem. Às vezes eu ficava ali um tempão tentando posicionar no puff e não conseguia, sabe? Aí eu vi que no final eu terminava só nos props, o ensaio. Então eu desisti de vez do puff e fiquei nos props, né? E a minha dúvida é, você acha que compensa eu insistir no puff ou eu talvez aumentar meu repertório nos props? Porque eu consigo fazer umas 4 poses por enquanto nos props, sabe? Eu tento assim fazer mais trocar composição, essas coisas para conseguir ter bastante foto, sabe? Aham. Você tem muito mais trabalho do que se você usasse puff. Apesar de você hoje não acreditar. A minha vontade na resposta tá tendo um viral com a musiquinha chamada. Foi isso que veio na minha cabeça na hora que você falou, eu não uso puff. Veio aquela musiquinha. Oh não! Oh não! Aham, Não, não, não. Pensei, não, não pode ser. E assim, ó, deixa eu te explicar. Uma coisa muito importante sobre o puff, que é o seguinte: quando você domina o posicionamento no puff, você domina tudo, tudo. Você domina a própria, você domina a foto com os pais, você domina a foto com os irmãos até. Claro que com os pais e com os irmãos a gente tem um terceiro ou um quarto elemento que é mais uma pessoa. Porém, fica muito mais simples. Eu quero te mostrar aqui um ensaio. Quando eu vou fazer um ensaio, eu tenho cada pacote que eu vendo, eu tenho um número de produção que eu faço. Ai, podia ter pego menor, mas agora vai isso. E aí, nesse número de produção, eu conto uma manta, por exemplo, no puff, uma produção. Eu não conto o puff como uma produção. Eu conto a uhum, manta. E aí eu vou variando aham, o posicionamento, ângulos e acessórios. Então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, ó, vai vendo, eu tenho uma, uhum, duas, três, quatro, cinco, ó, nem é posicionamento aqui, é detalhe, mas tá na mesma produção. uhum, Isso só as fotos que a mãe escolheu. Cinco, seis, uhum. sete, oito, nove, 10, 11, 12, ainda na mesma produção. 13, 14, 15 e tudo no puff. 16, 17, 18, 19. Aqui eu troquei de produção. 20, 21. Aqui eu troquei, mas ainda no puff. 22, 23, 24. Agora vamos para o prop. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora veio com os pais, então eu não vou contar aqui. Então eu tenho 5 fotos no prop, em duas produções diferentes, e vinte e Uhum. quatro fotos no puff, ou 19 fotos com uma única produção. Compreende? Eu tenho 19 fotos numa única Uhum. produção, enquanto que aqui a mãe só ficou com duas. Ou aqui a mãe ficou com três. Compreende? E o trabalho que eu Aham. tenho para colocar o bebê aqui no prop, às vezes é maior do que uma pose no puff. Porque eu tô já com ele no puff, a transição, se eu souber fazer a transição adequada para cada pose, eu não vou ter problema. Claro que vai ter Uhum. pose que o bebê pode não permitir fazer, mas eu tenho todas as possibilidades de posicionamento no puff. No prop, é raro um prop que te dê todas as possibilidades de posicionamento. Aham. Entendi. E aí, olha, você vai ter que ter talvez você esteja pensando, putz, mas eu não me dou bem com o puff, mas talvez você não tenha se dedicado tanto a ele ainda. Ele vale muito a pena e Uhum. ele vai te trazer ainda mais segurança e confiança no posicionamento na hora do próprio, porque tudo que você faz no puff, você faz no próprio. A diferença é o ambiente ali, onde o bebê está inserido, que é diferente. Às vezes a Uhum. altura, a inclinação vai mudar, mas é a mesma pose. Então, isso vai te dar ainda mais segurança. Agora, você pode, normalmente no prop, que pose você faz?
eu faço com o wrap, né? Que eu faço ele de cima. Daí depois eu faço nessa poltroninha ali, posicionadora, que tem ali atrás de você. E na caminha eu faço ele de bundinha e de ladinho. E no sofazinho também. Às vezes eu faço de barriguinha pra cima e de bundinha também. Então, ó, você já sabe De fazer de ladinho. bundinha e de ladinho. Qual que tá sendo Aham. esse problema com o puff? Eu acho que o puff era a gamela que eu não usava no puff. Eu nunca consegui comprar, nunca dei sorte de achar algum lugar que eu conseguisse comprar. E também acho que falta de aprender, né, mesmo, utilizar ali. Eu não Ó, conseguia eu posso te posicionar ele de responder forma uma correta. coisa. Não é, o problema não é a gamela, porque se você consegue fazer isso numa caminha, a caminha não tem gamela pra você pôr o bebê lá e você consegue. Aham, é. Então, ó, vamos tirar a gamela e o seu problema não é a gamela. Ah, Você tem que tentar, você tem que dar uma chance pro puff. Você não tá dando chance pra ele. Você já tá aham, acreditando que acho que você não sim. consegue, você já desistiu, entende? Você já jogou É, eu os desisti bets. mesmo. Então, é aí que tá o Tanto é que problema. eu nem tenho mais o puff. E olha o que você tá fazendo. Você tá terceirizando a culpa. Você tá dizendo que a culpa é da gamela, Aham, que você não tem a gamela. Mas não, você consegue fazer na caminha. Daí entendi. o que acontece quando a gente terceiriza a culpa? Tem duas coisas. Ou a gente terceiriza para desistir, que aí você fala, não, eu que Uhum. eu não tenho mesmo, não consigo achar. Aí você já tá te dando uma desculpa para não conseguir, para não ir pro puff, porque eu não tô conseguindo achar essa gamela, é por causa dela que eu não consigo, e então eu vou continuar sem, porque eu não tô conseguindo. Ou você vai fazer Exatamente. isso, vai usar essa desculpa para desistir de vez, ou você vai usar essa Aham, desculpa para comprar mais uma coisa que talvez você não precise agora. aham, Porque o que acontece? verdade. Se você comprar uma gamela agora, mesmo que você consiga, talvez você não se adapte com ela no primeiro ensaio. E aí você vai arrumar dois problemas para desistir deles. Você vai dizer que você já Uhum. não dava certo mesmo no puff, com a gamela foi pior e não é para você. Entende? Aham, Então não coloca objeções. Quando eu te falo, o teu problema está sendo desistir, eu te dei uma solução. Aí você veio com mais um obstáculo. Não, mas o problema é a gamela. Não, então eu tô te dando mais uma solução. Tem obstáculo. Tua tarefa é treina mais no puff, mesmo que não saia do jeito que você espera no começo. Você não pode desistir dele, assim como você não desistiu dos props. Mas o puff, de quantos puffs eu precisei no ensaio para fazer 19 fotos na mesma produção? um. Quantos props você vai precisar para fazer render 19 fotos? Ah, uns 5 no mínimo, né? Pelo menos. Tudo depende, né? Mas você vai precisar de mais do É. que um. Tudo bem que o puff é Aham. mais caro, ok? Só que a longo prazo você vai usar ele. O puff é uma das únicas coisas que praticamente você usa em todos os ensaios. É muito difícil. Eu só não usei puff quando, deixa eu pensar. Acho que talvez quando eu tenha feito um ensaio 100% no rap para o treinamento newborn, mas eu não lembro se eu não fiz no puff também. Eu acho que eu usei também puff. Acho que eu usei tudo. Então eu não lembro se existiu algum. Eu só não usei puff quando eu não tinha. Aham. Fora isso, sempre usei puff. Então, assim, dá uma chance pra ele. Ele é brother. Confia nele, Tá bom. tá bom?